tatuagem tradicional oriental, irezumi, wabori ou até mesmo orimono. O irezumi é a tradução mais literal ali da palavra tatuagem no japonês, por isso muita gente fala irezumi. O abori, ele vem de wa, que significaria ali, wa, que significaria ali gravura, o bori, que viria de ori, que seria esculpir, no caso, gravura esculpida na pele. O abori, tradicional oriental, mais aceito. Quando se fala de fundamento, vamos colocar a palavra fundamento aqui para ficar bem explicado, sobre uma irezumi ou um abori, que seria a tatuagem realmente tradicional, a gente tem que respeitar o ukiyo-e, que seria a composição dos elementos. Seria, por exemplo, quero representar o inverno numa tatuagem, porque eu quero contar uma história sobre o inverno, ou sobre algum sentimento que eu tenho que é melhor representado como inverno. Nesse caso eu vou usar uma sakura. Eu também quero representar ali a força, a justiça ou algo semelhante. Eu posso utilizar uma máscara de Oni, ou eu posso utilizar um dragão. Tebori. Tebori seria a técnica utilizada. O tebori, ele geralmente ele é utilizado ou um material feito mais antigamente de bambu, ou madeira, de outro material de madeira, ou aço. Ele tem a agulha ela é presa ali por fios de seda, né, e através dali é feito o processo de inserir tinta na pele. Muitos tatuadores, tradicionalmente lá do Japão, eles dizem que a técnica utilizando o tebori, ela é melhor do que a máquina. Vai de cada um, eu utilizo máquina mesmo. Eles dizem que a tinta fica mais tempo, que ela penetra melhor na pele. É uma tatuagem um pouco mais demorada do que uma tatuagem feita com uma máquina, mas eles dizem que o processo a longo prazo compensa mais. As principais técnicas ali, tá? Vamos respeitar o ukiyo-e, né? Para manter sempre aquela questão ali do tradicional mesmo. E teria o abacaxi, o ikui. O abacaxi ele traz a transição gradual de cor. Ele faz o efeito tridimensional. Então ele dá aquele efeito de movimento. Ele dá um efeito até às vezes de movimento, de profundidade. Enquanto o kiui, ele traz o volume. Ele faz um degradê que seria mais escuro na parte superior, mais claro na parte inferior. Uma coisa que é importante falar antes de finalizar também, principalmente para quem quer aprender sobre essas técnicas, seria o botangiri e o akebono bukoshi, que seriam variações de sombreamento, certo? Usado para misturar cores. O akebono ele é usado para misturar as cores, enquanto o botangiri é uma borda específica. O miriki é usado para moldurar nuvens e ondas. Algumas pessoas já devem ter visto, principalmente ali pinturas orientais. Em pinturas orientais, você pode pesquisar ali muito a questão do Qigong. Tem uma pintura de um mestre de Qigong muito famosa que ela traz esse movimento das ondas e o movimento das nuvens na arte oriental. No Qigong, em alguns animes ali como Demon Slayer. Demon Slayer tem bastante dessa questão do movimento da água e da nuvem. Outra coisa que poderia ajudar a estudar um pouco mais esse movimento, para um bom orixi, o tatuador, que está ali tentando aprender as técnicas, tentando compreender, iniciar essa caminhada, é sempre bom ele estudar muito essa parte das gravuras orientais, a arte, o desenho oriental, realmente, como ele é feito. Alguns animes também é válido assistir, alguns animes, não são todos que vão trazer a arte realmente como ela é. Estudar a parte do ukiyo-e, para entender melhor a parte da composição, como é que se respeita, como é que é feito o movimento, a composição. É bom ele estar sempre aprendendo a diferenciar o que tem uma estética oriental e o que é oriental. Tá, então aquela pessoa que fez um samurai, uma casa, um designer oriental ali, japonês antigo, uma geisha, ela tem uma tatuagem, um abori? Não necessariamente, porque pode se observar geralmente quem tem samurai, quem tem essas casas, o traço é bem fino. Geralmente é quase um fine line.
aquilo ali já não é um designer oriental, já não é um Abori. O Abori, ele respeita muito aquela questão que eu falei anteriormente, da curva em C, da curva em S, ele respeita muito a questão do degradê, que são as técnicas que eu trouxe ali no vídeo. Ele tem muita dessa estética e a composição em si do que vai ser colocado dentro daquela arte. Então, para você ter um oriental realmente, ele tem toda uma composição no ukiyo-e e toda a questão do traço oriental. Só para finalizar, no próximo eu vou tentar falar um pouco sobre técnicas que estão inseridas dentro do Black Work, mas que são técnicas novas que estão surgindo aí, que tem muita gente procurando, tanto clientes como tem muito tatuador aparecendo com essas novas artes, que seriam ali o engraved, o woodcut, o cybersigilismo. Se der, eu ainda falo um pouco sobre o cyber, que são aqueles espetos, que tem muita gente fazendo espetos. O cybersigilismo, ele já busca um pouco do cyber em si, dos espetos ali, daquela coisa meio tribal, mais moderna, uma coisa meio futurista, mas ele traz o sigilismo, que traz um pouco ali da cultura gótica antiga, às vezes é misturado com escrita. Vou tentar falar um pouco sobre essas artes, essas técnicas que estão sendo procuradas. E é isso aí. Tamo junto.